Muitas vezes nos nossos púlpitos a gente não ouve mais essas coisas. Não é estranho você ver essas coisas no mundo, porque é o mundo. Mas é estranho você ver a igreja não falando mais, não ensinando mais, não expondo mais a palavra de Deus. Porque quando se expõe a palavra de Deus, se você expõe a palavra de Deus, ela vai totalmente contra. É como se a gente estivesse remando contra a maré, remando contra o sistema. Quando nos convertemos a Jesus, temos uma espiritualidade perfeita, há uma vida perfeita habitando em nós, a vida do próprio Deus. Porém, é como o mar que nós vamos entrando passo a passo. Lembra de Isaías 47, ou melhor, Ezequiel 47, quando Ezequiel ele é chamado para entrar um pouco mais nas águas. As águas estão nos pés, nos tornozelos, até os joelhos, a cintura, até que ele nada de braçada naquela água. Assim é a nossa espiritualidade. Quando você entrega a sua vida a Jesus, Ele preenche você de uma forma extraordinária, e uma fonte começa a brotar dentro de você e jorrar para a vida eterna. Mas nós precisamos praticar essa espiritualidade, dando passos em direção a essa intimidade com Jesus. É prática, é vida diária, é você que deve dar os passos, é você que deve desejar se aprofundar em Jesus. Cavou, abriu bem fundo. É assim que é a vida de um cristão, que ouve as palavras de Jesus e pratica. A Bíblia nos ensina práticas devocionais, que ajudam a mortificar a nossa natureza pecaminosa. Então, cooperarmos mais com Jesus. Eu já falei a oração, jejum, leitura da Bíblia, ser assíduo aos cultos, ser igrejeiro, amar a palavra de Deus, amar ouvir a pregação da palavra de Deus, marcar aquilo que você está ouvindo, ruminar aquilo que você está ouvindo, como o boi que se alimenta durante o dia, e à noite ele começa a ruminar a comida que ele comeu durante o dia. Assim deve ser a palavra de Deus, que você vá para casa ruminando, processando, pensando, comparando o que você ouviu com a sua vida, e consertando aquilo que precisa ser consertado. Ter um tempo de oração a sós com Jesus todos os dias. E para terminar, Tomé, lá no capítulo 20 de João, quando Jesus aparece, e no meio dos discípulos, depois de ressurreto, Tomé não estava. Onde é que estava Tomé? Alguém sabe onde é que Tomé estava? Depois de 8 dias, Jesus aparece de novo, e agora Tomé está ali. E Jesus vai até Tomé, porque Tomé disse assim para os discípulos: se eu não ver ele na minha frente, se eu não ver a marca dos cravos, se eu não colocar o meu dedo ali, eu não acredito, de maneira nenhuma eu crerei. 8 dias depois, Jesus aparece de novo, no meio, e ele vai direto em Tomé. Vem cá, Tomé, dá uma olhada aqui, rapaz, coloca a tua mão aqui, rapaz. Vem cá, dá um abraço, dá um cheiro, vê que é eu mesmo. Ele foi direto em Tomé. Por que Tomé não estava na primeira reunião? Eu não sei onde é que ele estava. Ele deixou de experimentar aquela experiência e teve que esperar 8 dias. Eu comparo aquela experiência como um culto. Quem não vem perde. Quem não vem não aprende. Quem não vem não experimenta essa atmosfera. Porque quando a palavra de Deus ela é pregada, quando nós cantamos, quando nós nos reunimos, esse ambiente é espiritual. O Senhor aqui ordena a bênção, nós somos pedras vivas que juntos formamos um edifício espiritual. Então nesse ambiente, Deus ordena a bênção. Então quem não vem, perde. Terceiro, ainda no versículo 48, a vida alicerçada em Jesus resiste às tormentas da vida, porque ele diz assim na parte B: quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, essa permanece firme, pois foi bem construída. Jesus deixou claro que aflições viriam sobre nós. João 16 e 33. No mundo tereis aflições. Mas se entendermos que quem nos sustenta é Jesus, não é o meu salário, não são as pessoas, não são os líderes, mas sim Jesus é a rocha que nos sustenta. E por isso a nossa casa não cai. Amém, meus irmãos? Quando sua vida é firmada em Jesus, você é uma pessoa constante. Você sabe o que é ser constante? Tem um pastor amigo meu que o nome dele é Constante. Só não sei se ele é tão constante assim, né?
Mas você sabe o que é ser constante? É você sempre se manter. Não importa se você vai a 20 por hora, ou se você vai a 10 por hora. Não importa. O importante é você permanecer. O importante é você ser constante. Tem gente, eu já vi pessoas assim, quando eu me converti, que se converteram junto comigo, e que diziam assim, vamos lá, vamos com tudo, isso, e vamos lá, e tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo. E o meu pastor dizia assim, vai devagar, devagar com andor. Né? A carroça quando vem cheia não faz barulho. A carroça quando vem vazia, ela faz muito barulho, já viu? Quem já andou de carroça aqui? A carroça vem... Alguém já andou de carroça aqui ou não? Eu ia para a escola de carroça. Carroça vazia, ela faz barulho, sabe? A carroça cheia, ela vai assim, ó. Firmezito. Hã? Quem já foi carroceiro aí? Ah, amém? Né? Então a carroça cheia, ela não faz muito barulho. Meu pastor dizia assim, cuidado rapaz, a carroça cheia não faz muito barulho. Ele dizia assim, eu não quero ver como tu chega, eu quero ver como tu anda, chegar é muito fácil. Então as pessoas se animam, né, e elas querem, aí daqui a pouco vem as lutas da vida, aí a pessoa está esmorecida, o que foi? Sabe como é que é? Né, as lutas, as dificuldades, eu não estou aguentando. Então é melhor você não correr muito, tá? Não precisa ser o Usain Bolt da vida não. Vai devagar, mas seja constante. Vai devagar, mas seja constante. O importante é chegar, não precisa correr muito. Quando a sua vida é firmada em Jesus, você é uma pessoa constante. Pode até ir devagar, mas não para. Note o que o texto diz: e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E o último ponto, e a gente termina e celebramos a ceia, no versículo 49. Mas quem ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sobre a areia, talvez na sua versão, sem alicerces. O que acontece? Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Quarto ponto. Aquele que não está alicerçado em Jesus, um dia perderá tudo. Aquele que não está alicerçado em Jesus, um dia perderá tudo. Jesus afirmou que muitos decidirão apostar tudo, toda a sua vida, nessa vida, na terra, na areia. Eu fui visitar uma pessoa, uma família esses dias, e algum tempo atrás, e tive a oportunidade de conversar com alguém que não cria em Deus, que não acreditava em Deus. E eu disse para essa pessoa, eu também já fui assim, eu também já fui ateu. Essas coisas não existem. Legal, beleza, eu também já pensei assim. Uma pessoa que não tem fé, ela aposta toda a sua existência, a sua vida, nessa vida. Mas imagina o seguinte, e se essa pessoa estiver errada? No dia da morte ela perdeu tudo. E se eu estiver errado? No dia da morte eu não perdi nada, porque eu vivi uma vida boa. Morremos e não existe nada. No dia da morte eu não perdi nada, eu tive uma vida boa. Agora, se eu estiver certo, se nós estivermos certo, quem não crê, perdeu tudo. E nós ganharemos a vida eterna. Isso é alicerçar a vida na rocha. Quando você não consegue crer, quando você até diz que crê, mas não pratica, porque a fé sem obra é morta, no dia que a tempestade vier, essa pessoa perderá tudo. A pessoa dessa história decidiu construir a casa sem alicerce, na areia. A casa ficou pronta bem antes, porque você precisa gastar muito tempo, investir muito tempo no alicerce. Quem não faz o alicerce, a casa fica pronta antes. Você imagina, essas pessoas aqui da ilustração que Jesus conta, da parábola que Jesus conta. Imagina um homem construindo a casa na rocha, o outro construindo a casa na areia. Aquele que está construindo a casa na rocha, talvez ele levou 1 ano para fazer a fundação daquela casa. Enquanto isso, o seu vizinho já estava com a casa pronta. A casa estava pronta. E ele estava curtindo ali uma piscina, curtindo uma sauna, assando uma carne assada na sua churrasqueira, e o outro ali trabalhando, fazendo o alicerce. Depois, talvez de 2, 3 anos, a casa ficou pronta. Mas aí veio a tempestade. Veio
a enxurrada, as águas vieram contra as duas casas. Qual ficou em pé? As alegrias momentâneas desta vida não podem ser comparadas com aquilo que Jesus tem para todos nós na eternidade. O que mais vemos hoje são casas ruindo sem esperança. São famílias, vidas ruindo sem esperança. Vidas se perdendo, pois não estão em Jesus. Quantas pessoas hoje, no dia de hoje, estão partindo para a eternidade sem salvação? Quantas pessoas hoje estão atentando contra a própria vida, tirando a própria vida? Estão partindo sem salvação. Você pode dizer assim: conheço pessoas que não têm Jesus e vivem muito bem, obrigado. Sim, é verdade, concordo com você. Conheço pessoas que não têm Jesus, que não têm fé e vivem muito bem. O casamento é maravilhoso, os filhos, uma família com um padrão para essa vida maravilhoso. Mas olha o final do texto. O final do texto diz assim: quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. O que são as águas? As tormentas da vida. Em última instância, a morte. Quando a morte vier e essa vida não estiver firmada em Jesus, ela perde tudo. A última tormenta que enfrentaremos é a morte. Nesse dia, quem construiu na rocha aparecerá e será salvo. Quem não, estará perdido para sempre. Me ajuda aqui, Juan, no teclado, por favor. Essa semana eu ouvi uma frase, na verdade, há algum tempo atrás, que esse sermão está escrito há algum tempo. Ouvi uma frase que eu adaptei ela mais ou menos assim: eu só descobri o quanto eu era sedento depois que eu bebi da água da vida. Eu só descobri o quanto eu era faminto depois que eu provei do pão que desceu do céu. Aquela mulher na beira do poço, em João 4, ela só entendeu o quanto ela era sedenta quando ela experimentou da água da vida, que é Jesus Cristo. A água que jorra para a vida eterna. Você tem fome? Você tem sede? Você tem sede espiritual? Jesus, Ele é a água da vida. Jesus é o pão que sacia a nossa fome. Nessa manhã, nós vamos provar desse pão. Nós vamos provar dessa vida que está em Jesus, no sangue vertido por cada um de nós. Você precisa conhecer Jesus. Você que está assistindo da sua casa, você precisa conhecer Jesus. Você sente esse vazio dentro do seu coração? Sua casa, sua vida pode até parecer bonita, mas como está o alicerce? Se a morte vier hoje, você está pronto para se encontrar com o seu Salvador? Vamos nos colocar em pé. Como está a sua vida? Como está a sua família? Como vai o seu coração? Como vai o seu relacionamento com Jesus? Feche seus olhos, cubra sua cabeça se você pode. Como foi a sua semana? Como tem sido o seu 2022? Como está a sua vida de oração? Como está as suas devocionais, a sua leitura, a sua meditação nas Escrituras? Você tem alimentado a sua alma, o seu espírito? Você tem mortificado a sua carne? Você tem se relacionado com Jesus? O Espírito Santo tem te conduzido a uma vida de santidade? O Espírito Santo tem falado com você sobre aquilo que é bom, sobre aquilo que não é bom? Você tem sido impactado pela vida de Jesus em você? Você tem compartilhado a mensagem do Evangelho com outras pessoas? A sua casa serve ao Senhor? Você pode dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. A sua vida tem sido um modelo para todos aqueles que estão em volta de você. O seu estilo de vida tem falado mais alto do que as suas palavras, do que a sua voz. Nessa manhã nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e nós queremos com muita alegria dizer que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é a nossa vida,
que Jesus é o nosso tudo. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, em nome de Yeshua, o nosso Salvador, queremos orar nesta manhã diante daquilo que foi falado, daquilo que foi pregado. Queremos clamar para que o Teu Espírito nos leve ao arrependimento das nossas obras, más obras, das nossas obras mortas, das obras da carne. Queremos rogar, Senhor, que o Teu Santo Espírito gere em nós o fruto do Espírito, e que sejamos realmente ouvintes e praticantes da Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, a praticar a Tua Palavra, a construir a nossa casa, a nossa vida na rocha, e cavarmos diariamente bem fundo, Senhor, para que diante das tormentas da vida, diante da ansiedade, da depressão, dos temores da alma, Senhor, das fraquezas da carne, da insuficiência, Senhor, biológica muitas vezes, patológicas, Senhor, espirituais, almáticas, nós venhamos estar firmes, porque a nossa vida está alicerçada na rocha, está alicerçada nos ensinamentos do Senhor Jesus. Nós queremos apresentar a Ti, Senhor, os elementos, queremos apresentar o pão, queremos apresentar o vinho, e queremos pedir que esses elementos sejam consagrados ao Senhor, e que possamos participar nesta manhã com muita alegria, do corpo e do sangue do Senhor, em memória, de maneira simbólica, mas que essa verdade se torne vida em nós, ó Senhor. A Tua Palavra nos fala, Senhor, em 1 Coríntios 11, 28, sobre o autoexame, o examinar a si mesmo, e depois comer do pão e beber do cálice. Nos ajude, ó Espírito Santo, a nos examinarmos e ver se a nossa fé é genuína, e ver se a nossa vida tem sido compatível com essa fé, se temos vivido em amor, Senhor, porque esse é o maior mandamento. Logo, a falta desse amor é o maior pecado. Nos ensine a amar a Ti, ó Deus, e amar o nosso semelhante, amar a nós mesmos e o nosso próximo como nós nos amamos. Esse é o maior mandamento, e o contrário, Senhor, também é o maior pecado. Então nos ensine, Senhor, a amar, nos ensine a não julgarmos, a não apontarmos, mas abrirmos os braços e receber, assim como o Senhor recebeu todos aqueles que vieram até o Senhor. Senhor, abençoe esse momento, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Vamos ir à frente, nós estamos em poucos. Vou convidar você a vir à frente, pegar aqui o cálice, pegar o pão e voltar para o seu lugar. Pode começar aqui pelos músicos. Façam isso, queridos. Vem à frente, pega o cálice, pega o pão, volte para o seu lugar. Espere todos pegarem para ceiarmos juntos. Vem com alegria, vem cantando, vem celebrando ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus.